a comunicação com o pessoal da suíte, porque o programa é ao vivo e como a gente prometeu, vamos falar um pouquinho do Coritiba, o Verdão do Alto da Glória, que entra em campo contra a Ponte Preta, a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer na segunda-feira, 8 da noite, Couto Pereira, onde o técnico Humberto Loser faz a sua estreia na Série B juntamente com os seus comandados. Quem tem todas as informações do Coritiba é o repórter de volta de retorno, ele, o Fumaça, Antônio Carlos Ribas. Voltamos aqui no Placar Transamérica de hoje para falar a respeito da equipe do Coritiba. Coritiba que também está treinando forte, treinando firme em 2 períodos e o técnico Humberto Loser vai corrigindo aí os últimos defeitos, né? Vai tentando aí arrumar as coisas que ele viu de errado nesse começo de 2019 durante a disputa do Campeonato Paranaense e também da Copa do Brasil, ao mesmo tempo que deve definir o time titular para a estreia no Campeonato Brasileiro. Coritiba, que estreia na segunda-feira, 8 da noite, contra a equipe da Ponte Preta no Couto Pereira e que tem até a parada para a Copa do Mundo. 8 jogos muito complicados. A parada para a Copa vai acontecer no mês de junho, metade do mês de junho, e o Coritiba até lá tem muitos adversários bem complicados pela frente. Tem, por exemplo, né, além da estreia contra a Ponte Preta, que já é complicada, tem também o Atlético Goianiense e outras equipes que lutam para conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, equipes inclusive que se tornaram campeãs nos seus estados e que vêm, além de um time já pronto, de um time já definido, também motivados, né, por esses títulos estaduais. Portanto, Coritiba não terá uma parada fácil nesse começo de Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o time treinando, né, e definindo aí algumas situações, né, como a questão do jogador João Vitor, que acabou entrando na justiça para receber salários atrasados no Coritiba, uma situação inusitada que deixou todo mundo no Alto da Glória bastante preocupado. E tem também aí a questão da definição dos titulares. Pelo menos nesse começo, né, de semana, o Lucas Tocantins, atacante que veio da equipe do FC Cascavel, está treinando como titular e com certeza algumas mudanças poderão ser feitas. Já estamos aí, né, na terça-feira, falta menos de uma semana para a estreia do Coritiba e como não teremos a princípio jogos treinos ou jogos amistosos, apenas os treinamentos lá no CT do Atuba é que vão definir a situação do time do Coritiba. Quem fica como titular, se o time titular será a base do Campeonato Paranaense ou se de repente terão muitas mudanças para a sequência desta temporada. Vamos aguardar, os treinamentos serão realizados, estão sendo realizados em 2 períodos e a gente acredita que apenas na sexta-feira, quando for realizado o coletivo apronto, é que a gente saberá exatamente qual será o time do Coritiba e também vamos ficar aí no aguardo, né? Se de repente o Rodrigo Pastano, o gerente de futebol, anuncia ainda nas próximas horas, nos próximos dias, mais algum reforço para a equipe do Coritiba. Informações do Verdão se preparando para a estreia na Série B, segunda, 8 da noite, no Couto Pereira, contra a equipe da Ponte Preta. Agradecendo ao Antônio Carlos Ribas com as informações do Coritiba, que ainda tem um período de trabalho, de treinamentos, para que o técnico Humberto Loser defina o 11 da equipe Coxa Branca. Já vou botar você na fogueira. Muralha ou Wilson? Olha, pelo momento, Muralha, né? É claro que depois que o Wilson retomar a sua forma física, aí, o Wilson é realmente o titular da meta 1 do Coritiba. E esse time do Coritiba ainda com alguns jogadores chegando, outros saindo. Quer falar do João Vitor? É uma perda importante para o Coritiba. É uma perda muito importante e significativa, né? Porque muda muito agora a questão do conceito do Coritiba. O Coritiba acho que teria que fazer um esforço maior para que mantesse o João Vitor nesse meio campo aí, né? Agora é complicado, geralmente o João Vitor entrou na justiça, foi contra a Ponte Preta, que pagava a maior parte do salário. Olha, né? a coincidência do futebol, né? Quem que é o adversário do Coritiba? Ponte Preta. E daí o Coritiba perde um jogador que era da Ponte Preta e vai enfraquecido pro jogo. Vai enfraquecido pro jogo, né? E a Ponte Preta costuma aterrorizar a vida do Coritiba dentro do Couto Pereira. Sempre foi assim, né? E
E não é diferente o próximo jogo. E horário bom, né? Imagine, bom para ficar em casa, 8 horas da noite na segunda-feira, né? É complicado, né? Para você estrear numa competição, é o horário da detentora dos direitos de transmissão. O Coritiba estreando no próximo Campeonato Brasileiro da Série B, na segunda-feira, 8 da noite, no Couto Pereira, enfrentando a Macaca Campineira, a Ponte Preta do técnico Jorginho. Ponte Preta que foi vice-campeã do interior paulista, perdendo este título para a equipe do Red Bull. A gente deseja sorte aí à equipe do Coritiba e vamos